Olá, eu sou a Ana e hoje vou falar do livro A Biblioteca à Noite, de Alberto Manguel. Este livro é uma edição da editora Tinta da China. A primeira edição é de outubro de 2016. Alberto Manguel, e eu aqui vou ler o que diz na badana, nasceu em 1948 em Buenos Aires e cresceu em Tel Aviv e na Argentina. Portanto, ele tem agora 69 anos. Tem como línguas maternas o inglês, o espanhol e o alemão, que aprendeu com a ama. Aos 16 anos trabalhava na livraria Pygmalion, em Buenos Aires, quando Jorge Luís Borges lhe pediu que lesse para ele em sua casa. Jorge Luís Borges também era um escritor. Ele era cego, ele tinha uma doença degenerativa, se não me engano, e trabalhou como bibliotecário já cego, que é interessante. E foi um bom bibliotecário. Foi leitor de Borges entre 1964 e 1968. Frequentou o Colégio Nacional de Buenos Aires e em 1968 mudou-se para a Europa. Viveu em Espanha, França, Itália e Inglaterra, ganhando a vida como leitor e tradutor para várias editoras. Editou cerca de uma dezena de antologias de contos sobre temas tão dispares como o fantástico ou a literatura erótica. É ensaísta, romancista premiado e autor de vários best-sellers internacionais, como Dicionário de Lugares Imaginários ou Uma História da Curiosidade, ambos publicados pela Tinta da China. É atualmente cidadão canadiano e desde 2016 diretor da Biblioteca Nacional da Argentina. Então este livro fala, primeiro de tudo, de bibliotecas dos livros, dos donos das bibliotecas, neste caso de bibliotecas privadas, daqueles que trabalharam em bibliotecas públicas, as diversas formas que existem de organização dos livros. Eu acho que isto é um livro, sobretudo para bibliófilos, para pessoas que amam os livros. Eu gostei muito, eu adorei este livro. Este é da minha mãe, mas eu vou comprar um para mim porque eu quero ter um comigo em casa onde possa sublinhar e escrever. Eu aqui tive muito respeitinho, pus só assim umas notas em post-its e escrevi porque é que assinalei, que é para não estragar. Mas o meu eu quero estragar, quero que ele seja assim vivido. E este livro é sobre livros. Aqui o Alberto Manguel fala de muitas histórias factuais, de coisas que ele leu, que ele estudou, portanto isto está cheio de fontes, de referências. Ele nos agradecimentos agradece a imensa gente, portanto ele há de ter tido algum apoio nesta parte. Está muito bem estruturado. Aliás, eu não sei se é dele, se é dos livros da Tinta da China, mas são sempre muito organizadinhos. As folhas não têm assim um contraste muito grande entre o branco da folha e a cor da fonte das palavras, então é muito agradável de ler, muito bem paginado, tipo, as palavras não vêm aqui mesmo até ao cantinho que uma pessoa tem que quebrar muito o livro. Olha, caiu o marcador, também é muito giro. E depois tem sempre um tipo de grafismo que a mim me agrada muito. Então este livro está dividido por capítulos, depois acabam por estar todos interligados, portanto ele quando passa de um capítulo para o outro há uma ligação com o capítulo anterior. Em termos de escrita, daquilo que ele escreve, acho que está muito bem estruturado e dá vontade de continuar a ler. Quer dizer, não é um livro de ficção, mas ele conta tantas histórias que são verdade, não é? Eu penso que a maioria será verdade. Mas mesmo assim, eu li quase como se fosse ficção, então estava ansiosa por passar ao capítulo seguinte. Eu já não lia com gosto há muito tempo, já não li um livro com gosto há algum tempo, ou com tanto gosto, vá. Com gosto já li outros, mas com tanto gosto acho que já não li há muito tempo. Bom, eu estava à procura de um índice mais simplificado, que eu acho que existe aqui no início. Exatamente. Portanto, há uma introdução, depois a biblioteca como mito, como ordem, como espaço, como poder, como sombra, como forma, como acaso, como oficina, como mente, como ilha, como sobrevivência, como esquecimento, como imaginação, como identidade, como lar. E depois uma conclusão e os agradecimentos. E pronto, está aqui assim o índice. No fim, cá para o fim, que eu depois até assinalei com isto para ser mais fácil vir cá ter. Como ele refere muitos livros, então refere essas fontes aqui para o final, nas notas. Então, há notas na introdução e depois tem aqui as notas na biblioteca como mito, na biblioteca como ordem, por aí adiante. Confesso que eu nem sempre vinha às notas ver, pronto, mas acho que é uma boa referência futura, se eu precisar,
se eu tiver curiosidade, porque algumas das histórias que ele conta neste livro são muito curiosas, e então se eu tiver curiosidade em explorar mais alguma história ou alguma das histórias que ele partilha aqui, é muito fácil, é só ver a notinha que ele coloca e ver de onde é que ele retirou essa história. Eu acho que é um livro de consulta também, ou seja, eu já o li, mas eu sei que eu o vou reler. Tenho a certeza, porque eu nem sei explicar isto muito bem, mas ler sobre outras pessoas que amam livros é muito reconfortante e depois tem muitas histórias curiosas e tem também muitas considerações dele. Portanto, ele escreve sobre outras pessoas, sobre outros escritores, sobre outros bibliotecários, sobre outros bibliófilos, mas depois vai fazendo as suas considerações ou vai tecendo as suas considerações ao longo do livro e à medida que vai apresentando determinadas referências. O livro também tem várias imagens que vão ilustrando algumas das coisas de que ele vai falando. Ou seja, as coisas de que ele vai falando aqui, por vezes, vão sendo ilustradas pelas imagens. E há bibliotecas realmente muito bonitas. E depois há aqui também planos de bibliotecas. Portanto, bibliotecas que não chegaram a ser construídas, por exemplo, também há por aqui. E depois também há uma outra, ele também fala de uma outra biblioteca pessoal, incluindo a sua. Mas depois também fala na relação que temos com os livros, ou que, por exemplo, regimes totalitários tiveram com os livros e têm com os livros. Fala também disso. É muito abrangente. Fala também do arquivo digital, do facto de muitas bibliotecas estarem a optar pelo arquivo digital ao invés do arquivo manual, e como isso já gerou alguns problemas. Ele não é contra o uso do arquivo digital, atenção, ele acha que se devem complementar, que não deve existir um em detrimento do outro, porque, e já aconteceu aparentemente nos Estados Unidos, fotocopiarem ou digitalizarem jornais e revistas antigas de uma determinada cidade, eu agora não tenho a certeza qual é, e também não quero mentir, e entretanto deitaram esses jornais, essas revistas fora, o que eu acho um sacrilégio, mas pronto, porque eram importantes documentos, eram importantes documentos da época, digitalizaram e entretanto aconteceu qualquer coisa e perderam os documentos digitalizados também, porque não deixam de ser frágeis, de estar num suporte que também é frágil. Portanto, não é substituir um pelo outro, é complementar um com o outro. Eu assinalei aqui algumas páginas, eu não vou ler isto tudo, não sei, acho que não, de coisas que me chamaram mais a atenção. Aqui ele fala no capítulo A Biblioteca como Espaço, fala a dada altura do prazer da palavra impressa. E diz assim: como qualquer leitor sabe, uma página impressa cria o seu próprio espaço de leitura, a sua própria paisagem física em que a textura do papel, a cor da tinta, a perspectiva do conjunto adquirem nas mãos do leitor significados específicos que dão tom e contexto às palavras. E eu achei isto muito bonito, a ideia de que o objeto em si, não só o que está escrito, mas a própria presença do objeto e da nossa fruição do objeto, fazer a experiência da leitura. E isso para mim é muito importante. Não gosto muito de ler em computador livros, nem pensar alguns documentos, claro, mas o livro em si tem que ser físico. Para mim isso é muito importante. Depois ele aqui fala, no capítulo A Biblioteca como Sombra, ele fala de retirar a identidade de povos, retirando-lhes os escritos deles, os livros deles. E então diz aqui: no México e na América Central, em particular, as grandes bibliotecas e arquivos dos povos pré-colombianos foram sistematicamente destruídos pelos europeus, tanto para os privar de identidade, como para os converter à religião de Cristo. Portanto, estes povos que eram considerados bárbaros, eles tinham um sistema de crença, já tinham um sistema de crença, eles tinham a sua sabedoria também registada na sua linguagem. E para os vergar mais à sua vontade, porque eu penso muitos destes povos eram bastante pacíficos, então destruíram a sua identidade, destruindo os escritos que eles tinham e que iam passando também, não só através da oralidade, penso que isso continua a acontecer, mas também através dos livros, não é? Porque o livro é um registro físico que depois pode passar para qualquer pessoa. E eu acho isto tão cruel, quer dizer, por acaso, pensar na quantidade de atrocidades que nós fizemos a esses povos, de chegar lá, isto é tudo meu e aquilo que vocês já fizeram, a sabedoria que vocês têm, não interessa, vocês são nus, são os selvagens, então não interessa, têm que se converter.
Então achei, e eu acho que isso é verdade, realmente que tu privas-te da tua identidade se não tens livros onde te rever. Portanto, não só dos conhecimentos da tua terra e do teu país, isso também é importante, mas não só disso, mas também dos livros com que tu te identificas, da biblioteca que tu criaste, porque gostas de determinados géneros, não é? E se te privam disso, tu sentes-te atacada, não é? na tua identidade pessoal. Uma coisa só a título de curiosidade, o Alberto Manguel fala aqui bastante de policiais, portanto ele aparentemente tem uma coleção extraordinária de policiais e eu fiquei tão contente, assim, gosto mais deste senhor agora, que sei que ele gosta de policiais e diz que gosta de policiais, pronto. E depois fala aqui também, ainda no mesmo capítulo, portanto no capítulo A Biblioteca como Sombra, numa forma de censurar os livros, ou seja, se tu vais a uma biblioteca municipal e não encontras lá determinados livros, essa biblioteca já está a fazer uma seleção. Portanto, tu já estás condicionada à seleção que existe, que alguém decidiu fazer para ti nessa biblioteca. Portanto, já não tens acesso a tudo. A tudo será sempre muito difícil, ele fala aqui disso também, mas há muita seleção que se faz de propósito, não ter determinados livros de propósito. E então ele escreve assim: na nossa época, os métodos de censura dos governos são menos drásticos, mas igualmente eficazes. Portanto, aqui, quando ele diz menos drásticos, está-se a referir em relação... Ele fala aqui, dá outros exemplos, mas, por exemplo, aqueles que eu falei há bocadinho dos indígenas americanos. Em março de 1996, o Ministro da Cultura francês de então, Philippe Douste-Blazy, opondo-se às políticas culturais do Presidente da Câmara d'Orange, membro do partido de extrema-direita de Jean-Marie Le Pen, ordenou que se inspecionasse a biblioteca municipal dessa cidade. O relatório, publicado 3 meses depois, concluiu que os bibliotecários de Orange tinham ordens do Presidente da Câmara, portanto este tal membro do partido de extrema-direita, portanto, tinham ordens do Presidente da Câmara para retirar certos livros e revistas das prateleiras da biblioteca. Quaisquer publicações que os seguidores de Le Pen reprovassem, quais livros de autores críticos do partido e certa literatura estrangeira, contos folclóricos do norte de África, por exemplo, que nos mostrem que no norte da África eles são civilizados ou têm um tipo de arte ou são interessantes, enfim, não, isso não interessa, que não consideravam fazer parte da verdadeira herança cultural francesa. Ou seja, não interessa só teres livros que falem da tua identidade como pertencente a um determinado país. Portanto, neste caso, Portugal. Interessa ter, claro, mas não interessa ter só isso, não é? Até porque nós hoje em dia sabemos que existe muito mais mundo para além do nosso pequeno país. E é importante ter outras publicações sobre outros países se nós quisermos consultar ou ler livros sobre a vida nos Estados Unidos, ou a vida em França, ou a vida em África. Portanto, isso é tudo importante, abre-nos os horizontes. E aqui, nesta tal biblioteca de Orange, o Presidente da Câmara, que pertencia a um partido de extrema-direita, o partido da Marine Le Pen, decidiu que determinados livros não poderiam estar. Porquê? Se estão lá os da tua identidade, e isso eu acho importante que estejam, da identidade do país, porque não estarem outros também. Tu podes consultar, podes escolher consultar ou não consultar, mas tens essa escolha. A partir do momento em que te vedam, isso, não é? Já te estão a querer condicionar ainda mais, não é? É uma espécie de manipulação. Claro, uma espécie não, é uma manipulação. Este género de censura. Para pessoas que depois não têm acesso de outras formas aos livros. Agora vou passar para outro capítulo. A biblioteca como esquecimento. E ele aqui fala de um conceito que eu achei muito interessante. Ele escreve assim: quem me visita... Não, espera, é o segundo parágrafo, ok. Não tenho nenhum sentimento de culpa acerca dos livros que não li e que talvez nunca lerei. Sei que os meus livros têm uma paciência sem limites. Esperarão por mim até ao fim dos meus dias. E eu achei isto tão bonito, porque isto é verdade, para mim pelo menos é verdade. Eu parei um bocadinho de comprar livros, mas eu tenho muitos livros cá em casa que eu não li. Mas eu quero ler. E às vezes isso angustia-me. E ter lido isto, eu pensei, pois realmente os livros esperam por mim, eu não tenho que estar tão preocupada. E chegará à altura de os ler e se calhar vai ser na altura certa, quando eu pegar neles. Às vezes não nos acontece, tipo,
pegarem num livro por acaso e depois começam a ler e pensam, epá, isto realmente, sei lá, tem a ver com aquilo por que eu estou a passar agora, tem alguma relação, isto ajuda-me a perceber aquilo que eu estou a sentir. E isso às vezes acontece-me e é tão bom quando existe quase essa empatia com o objeto, que é um objeto inanimado, não é? Mas existe alguma ligação com as palavras escritas, se calhar com a pessoa que as escreveu, algum tipo de ligação cósmica com a pessoa que escreveu o livro. Mais coisas. Ainda é no mesmo capítulo, portanto, a biblioteca como esquecimento, deixa ver. Então, nos Estados Unidos, as tentativas de restringir as leituras da população negra datam dos primeiros tempos da escravatura. Sim, já estou a perceber o que é que ele quer dizer com isto. Para impedir que os escravos se revoltassem, era essencial mantê-los analfabetos. Se aprendessem a ler, explicava-se, os escravos informar-se-iam de argumentos políticos, filosóficos e religiosos favoráveis à abolição da escravatura e erguer-se-iam contra os seus senhores. Vocês percebem como isto é cruel? É tão cruel. Privar um grupo de pessoas do conhecimento, que vem, neste caso, através dos livros, para que as pessoas não se possam revoltar. Mantê-las analfabetas. É tão cruel, é horrível, é horrível. E como é que eles justificavam isso para si mesmos, não é? Mesmo agora nestas comunidades que às vezes aparecem na televisão, a religião está ali metida no meio, como é que é possível? Onde é que diz na Bíblia, já agora, não é? Que está bem, está certo tu usares assim um ser humano como se fosse um objeto, como se fosse uma máquina. Eu não sei como é que eles justificavam para eles mesmos isto. Se calhar diziam para si mesmos que eram selvagens, mas não eram, eles tinham o seu conhecimento. Nós é que fomos os selvagens, não é? Ao privá-los da sua liberdade, aproveitando-nos da sua passividade. Não sei. Isto, pronto, enfim, é outra questão. Eu aqui queria abordar realmente esta... que é uma ideia que ele por acaso, ele repete esta ideia algumas vezes no livro, não é? Que é esta ideia de que se tu privas uma pessoa da leitura e da leitura de vários assuntos diferentes, que ela fica mais fechada, mais condicionada e é mais facilmente manipulada, vamos lá. Por um sistema, por um regime político, por exemplo, ou por outra pessoa qualquer. Não é? Porque não questiona, acha que a realidade é só aquilo. E eu acredito muito nisso. Acredito que se eu já me sinto condicionada em tantas coisas e faço um esforço para ler, para ver filmes, para ver arte, exposições de arte, pintura, o que seja, para ver outras... Dá-me prazer ver outras perspectivas. É uma coisa que é um bocadinho inexplicável. E se mesmo assim eu me sinto condicionada, uma pessoa que não faz nada disso, que só vê televisão, ouve os comentários à volta dela, que são todos sobre a mesma coisa, sobre o que está a dar nas notícias ou o que aparece no Facebook, como é que essa pessoa consegue abrir horizontes e pensar um pouco, e questionar um pouco aquilo que está a acontecer, ou que está a ouvir, que está a ver? Não é? E nesse aspecto o livro é muito, muito importante. Eu acho que o livro não é o único veículo de conhecimento, mas será dos mais importantes, não é? Há pergaminhos hoje com milhares de anos que chegaram até nós e que nos falam também daquilo que os preocupava na altura e aquilo em que eles pensavam e que achavam digno de ser registado. E isso é muito, muito interessante porque fala de nós. É a nossa história. Não é? Esta ideia de que nós vivemos completamente desprendidos do passado e que aquilo que os nossos antepassados pensavam e registavam que é irrelevante para hoje, não é nada irrelevante, porque nós em muitas questões, sobretudo em questões de comportamento, nós somos iguais. E houve pessoas que se dedicaram a estudar isso, como os filósofos, mesmo Aristóteles, que ainda hoje é tão citado, Aristóteles, Platão, quer dizer, eles viveram na Grécia Antiga. E os escritos deles, graças a Deus, chegaram a nós, porque ainda nos fazem pensar. Quer dizer, eu ainda há pouco tempo fui ao teatro e vi, era uma peça... agora qual deles é que era? Mas era sobre um desses filósofos, quer dizer, como é que em 2017, não é? Mais de 2000 anos atrás, ou melhor, 2000 anos depois, ainda se está a falar daquilo que aqueles homens escreveram. E eu acho isso extraordinário e acho que é muito importante para não nos esquecermos de certos preceitos que são importantes. Portanto, a ideia de que só o agora é que interessa, não, eu não acho. Eu não acho, é a minha opinião. Pronto, isto é a repetição da ideia da identidade, portanto, a biblioteca como identidade.
Porque é isso, eu acho que ele dividiu isto por capítulos, mas há algumas ideias que se vão repetindo, que vão passando. Mas eu acho que está muito bem escrito e é muito claro de perceber. Isto não é para eruditos. Eu sei que eu descrevi este livro, já não sei, a uma amiga agora há pouco tempo e ela disse, mas é tipo um documento, é tipo história. Tipo um documento histórico que é tipo documental, mas é muito acessível, é mesmo muito acessível. Eu estou super entusiasmada com este livro porque eu gostei mesmo dele. E acho que é isso, acho que para quem gosta de livros deve... Quer dizer, bom, deve ler, claro. Isto faz uma coisa também que às vezes pode não dar muito jeito, é que justifica um pouco, às vezes, aquela urgência de comprar livros novos. E eu estou sempre, não, eu ainda tenho este para ler, eu não posso, eu tenho que guardar o dinheiro para outra coisa qualquer. E isto parece que te diz, não, mas lês mais tarde, os livros têm paciência, eles esperam por ti. Pronto, então é um bocadinho perigoso nesse sentido. Mas até agora ainda não aconteceu. Mesmo este, não é? Que não é meu, que eu quero comprar um para mim, ainda vou ter que esperar um bocadinho. Há de chegar o dia. Mas estava a dizer que, então, este capítulo que eu aqui assinalei também fala mesmo sobre a biblioteca como identidade e diz assim: Panizzi via a Biblioteca Nacional da Grã-Bretanha como um retrato da alma nacional. A literatura e o material cultural estrangeiros deviam ser coligidos, mas principalmente para comparação e referência, ou para completar uma coleção. O que importava a Panizzi era que todos os aspectos da vida e do pensamento britânicos fossem representados, para que a biblioteca se pudesse tornar uma montra da própria nação. Portanto, está aqui como é que uma biblioteca nacional pode ser um repositório da identidade dessa nação. E por último, que eu tenho aqui... isto já são as notas, pronto. Acho que deu para perceber que eu gostei muito do livro, gostei mesmo, recomendo a compra do livro. Ele fala aqui, eu acho que já disse isto, mas ele fala aqui também da sua própria biblioteca, tem uma outra imagem da sua biblioteca. Está muito bem escrito, portanto é uma forma de escrever lírica, não é daqueles... É um contador de histórias também, e conta as suas histórias e as suas reflexões. Isto parou de repente, mas eu estava a dizer que ele conta as suas histórias de uma forma muito acessível, nada fastidiosa, um bocadinho erudita, mas acho que... Quer dizer, eu acho que o tipo de linguagem não é assim complicado, nem nada disso, mas percebe-se que ele é uma pessoa erudita, não é? Porque ele fala aqui de tanta coisa, tantas referências, e é isso, e eu acho que é um livro que serve depois também para consulta, para ler mais tarde, para ler só um capítulo, para servir de pretexto para ler um outro livro de que ele fala aqui. Ele fala aqui de imensos livros, de imensos autores, de bibliotecas de escritores também. É muito, muito interessante. Recomendo. Espero que tenham gostado desta review. Eu sei que eu costumo fazer sempre um plano. Eu estou-me sempre a justificar, eu sei, eu sou uma chata com estas coisas. Porque eu faço sempre um plano, mas eu começo-me a entusiasmar e não consigo seguir exatamente aquilo que escrevi, pela ordem que escrevi. Ou seja, eu disse tudo aquilo que eu queria dizer, espero é que tenha ficado perceptível para vocês. Eu agora na edição vou perceber se sim ou se não. Eu entretanto, eu estava a ouvir um programa na rádio e eles falam, por acaso apanhei, estava a entrevistar um autor também de um livro sobre livrarias, tipo alfarrabistas, coisas assim, e eu fiquei muito curiosa. E por acaso, eu acho que ele também ele é espanhol. Eu ia dizer que acho que ele é sul-americano, mas acho que não, acho que é espanhol. De qualquer forma, achei interessante a coincidência, porque eu estava a acabar de ler este livro e vou pô-lo lá em baixo também, só numa de curiosidade. Eu provavelmente, se o comprar entretanto e se o ler, farei a review. Eu agora estou a ler o Ana Karenina, está-me a demorar bastante tempo, porque é um calhamaço todo tamanho, estou a gostar. Não obstante, acho que vai demorar um bocadinho a fazer a review desse livro. E se calhar vou intercalando com reviews de filmes. Pronto, tenho visto um ou outro de que posso falar. Enfim, espero que tenham gostado da review e até à próxima. Tchau, tchau!